Amém, glória a Deus. Aleluia. Pastor Guilherme, amém? Pastor Carlos, quer orar por ele? Amém? Coloque de pé, estenda suas mãos para cá. Pai, no poderoso nome de Jesus, te damos graças por esse tempo, pela tua unção, pela tua presença. Nós apresentamos a vida do Guilherme ao Senhor para esse momento da palavra, que o teu espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento venha fluir através dele, que a tua palavra, Senhor, ela possa vir como flecha ardentes aos nossos corações, Pai. Que venha nos incendiar, que venha como uma reta, Pai, para quebrar todas as marras, correntes que nos prende, Pai, e que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós possamos ter a mentalidade de Cristo, Pai. Que essa palavra venha trazer restauração à nossa mentalidade, à nossa alma, ao nosso corpo, ao nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode tomar teu sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos estiveram aqui ontem à noite? Amém? Levanta sua mão quem esteve aqui ontem à noite. Aleluia. Bastante gente. Eu espero que vocês ainda me amem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por poder estar compartilhando. Primeira vez que eu compartilho num culto que é para ser culto de mulheres, mas foi aberto aos homens também, amém? Diga então para o irmão que está do seu lado, a irmã que está próxima do irmão, diga: seja bem-vindo no culto das mulheres. Amém? Lá na Serra, a minha esposa não deixa eu participar do culto, não. Eu falo: eu quero pregar um dia aí para vocês. Ela não deixa, não. Eu falo: por quê? É porque senão você vai estragar tudo. A gente fala de quem, eu pergunto, né? Ela, né? A gente fala de vocês. Aleluia. Mas sou grato a Deus. Fiquei um pouco preocupado quando a tia falou: olha, eu vou pregar no culto das mulheres. Eu falei: tia, como é que vai ser isso? Só Deus. Eu tive tempo para poder ouvir a voz do Senhor. Eu espero contribuir nessa tarde para o seu crescimento, amém? Abra comigo sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 5. Romanos 5, versículo de número 1. Amém? Ontem à noite eu comentei o tema que eu ia compartilhar nessa tarde. E quando Jesus falou comigo sobre essa tarde, ele falou uma coisa assim que eu nunca ouvi falar nessa expressão, sobre a mentalidade do erro. Olha, o Senhor fala assim: a mentalidade do erro. Amém? Eu olho para a palavra de Deus e muitas vezes, antes que a gente venha cometer erros, o Espírito Santo vem, para quem é sensível, ele de poucas vezes ele vai cometer erro. Amém? Não significa que ele não vai cometer, mas ele vai errar menos. Amém? Versículo de número 1 fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós, para nos abençoar, Senhor, com o teu bálsamo, nos abençoar com a boa semente do Evangelho. E em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha agir em nosso favor, venha agir, Senhor, sobre os teus filhos e filhas, ó Pai, sobre esta igreja, sobre esta cidade, Senhor, com bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha nos dar o privilégio de voltarmos para o seu coração, em arrependimento, segundo o coração de Deus, Pai.
nós possamos retornar, Senhor, para Ti e vivermos, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. E eu quero que você seja sincero. Você não precisa responder para mim nem para a pessoa que está do seu lado, mas seja sincero para você. Você tem paz? Você tem paz no seu coração? Você consegue, mediante a toda e qualquer circunstância, ter paz? Não a paz que o mundo dá, como o próprio Jesus falou, mas aquela que transcende, que vai além de todo o seu entendimento. Eu quero falar aqui um pouco que nós estamos vivendo um período muito difícil, profética, escatologicamente, apocalipticamente falando, onde que corações têm vivido amargurados, corações têm vivido de uma forma muito atacada por rancor, ódio, ira, falta de perdão. Ninguém gosta de pegar e mexer em feridas, coisas antigas. Lá no Rio Grande do Sul nós desenvolvemos um projeto, e esse projeto ele tem alcançado de uma forma extraordinária a alma de muitos jovens, de muitos adultos, numa escola de missão. O ano passado nós fizemos uma escola de missão, olha só, para não crentes. Me pergunte isso, como? Uma escola de missões para não crentes. Foi só a fachada, só o título que a gente usou. Nós recebemos na igreja, lá na fronteira, 29 pessoas que se inscreveram e participaram de um curso que ele era para um desenvolvimento empresarial, e aí a gente ia combinar com uma imersão, e que era para ser algo missional, na verdade, né? E nós recebemos ali pessoas de diversas ideologias, diversas classes sociais, e eu me lembro que a gente tem dentro desse período uma tarde que a gente ouve a pessoa, as suas amarguras, e a gente vai trabalhando as raízes, né, de onde que veio, como que era o perfil do pai e da mãe, para poder entender. Às vezes é difícil para o ímpio, quem dirá, o crente às vezes não consegue entender e mexer em coisas antigas. E eu me lembro da primeira pessoa que eu atendi, era um homem que tirou o seu sexo, casou-se com uma mulher, e aquela mulher foi embora e abandonou, e ela estava tentando voltar a ser, foi uma coisa assim, uma salada de fruta. Mas a alma daquela pessoa estava destruída, terrivelmente destruída. Pais, tios, primos, abusos psicológicos, e eu não sabia. Estava dormindo no mesmo quarto que eu. Mas quando eu fui atender e dar aquele tempo para ela ou ele, não sei como é que eles, mas ele se intitulava ele, mas enfim, abrir o seu coração e expor a sua alma. E quando eu entendi do que se tratava, e ele falando, sentado do meu lado, num campo, numa quadra, num campinho de futebol, numa grama, eu vi quando um anjo parou na minha frente com uma bandeja, e parecia ser um enfermeiro. Sabe quando o enfermeiro vem para auxiliar o médico principal que vai fazer uma cirurgia? Eu vi um anjo que parou na minha frente, e quando eu fui orar, aquele anjo começou a mexer como se fossem gases, limpando feridas, e eu via, enquanto que eu orava, muitas feridas, e aquele anjo limpando, curando, e eu fiquei maravilhado, e eu comecei a contemplar o que Deus estava fazendo. E quando eu terminei de orar, ela disse assim: eu não sei o que você é, o que você fez, mas eu vi uma coisa estranha. E ela começou a chorar, e ele contou que ela viu uma luz branca na frente dela, e ela sentiu que um peso, um fardo havia saído. E a gente conhece, cristãos trabalham cura interior, cura da alma, enfim, de várias formas, de várias maneiras.
para mim não importa o título que se faça, importa é o que Deus está fazendo e o resultado que se aplica. Amém? Então, naquele momento, eu percebi algo diferente. Daquele momento, ela saiu, foi para o dormitório e ela trocou de roupa, não voltou mais como mulher, voltou como homem. E quando foi no encerramento, ela declarou que a mente dela, de uma forma inesperada, segundo as palavras dela, mudou. A mentalidade dela mudou. E aquilo falou muito forte comigo. O nosso coração se alegra quando alguém dá o primeiro passo para uma transformação. Amém? Não sei se você pensa assim. Casamento, relacionamento, né? Filhos, a gente tem uma expectativa, mas isso gera muitas dores na nossa alma. E o problema não é o ímpio. Eu tenho visto a maior parte do ímpio aberto a resolver feridas, amarguras, cadeias espirituais da alma, do que o crente. Quando você vai conversar com o crente, quando você vai chamar algo que Deus está falando e está nítido, muitas vezes não precisa nem de revelação para entender que alguém está amargurado. Você fala: a paz do Senhor, meu irmão, como é que você está? A paz do quê? O que tem de bom hoje? Tem gente que não consegue esconder as frustrações. Tem gente que não consegue esconder que está de briga com Deus. A Bíblia de Jeremias fala assim, que a boca fala do que o coração ele está cheio. E quando ele começa a declarar o que o coração é, ele diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e doentio. Lá no Rio Grande do Sul tem uma pastora, a esposa do meu líder, e ela fez o curso de psicologia. Quando eu vim para cá, eu converso às vezes com a Fernanda e fico pensando assim, né? Qualquer palavra que eu disser, qualquer frase, ela vai dar um diagnóstico, uma patologia. Mas tem gente que tem uma habilidade muito fácil, tanto de Deus, ou até mesmo pela psicologia, de entender e interpretar uma linguagem corporal, ou mesmo que seja por revelação. E o problema não é a habilidade, o problema é quando a pessoa que está enferma não consegue reconhecer que cometeu erro. Eu olho para a palavra de Deus e a gente começa vendo lá em Gênesis, a natureza pecaminosa gerou no ser humano a transferência da responsabilidade do erro. Quando Deus olha e pergunta: Adão, onde você está? E Adão estava escondido. Ele responde lá na moita, lá: estou escondido. Por que você se escondeu? Porque eu vi que eu estava nu. E aí a pergunta de Deus, quando ele vai ao ponto, ele fala: quem foi que disse que você estava nu? O diabo não contou para ele: olha, você está peladão. Eva não falou para ele, não saiu correndo: sai da minha frente, eu peladão. Mas há algo aqui dentro, uma voz interna, o caráter do ser humano aponta para isso. Só que no momento de ele confessar e assumir a sua responsabilidade, assumir os seus erros, as suas escolhas, ele transfere a responsabilidade. Foi a mulher que você me deu, afinal de contas eu estava em paz até ela aparecer. Até ela aparecer. Eu dormia, descansava, mas quando ela apareceu eu nunca mais dormi. Segundo o Cláudio Duarte, teve muito bicho, ficou sem nome. Mas eu consigo entender algo ali: olha, eu não tinha algo, você me deu, eu não pedi. Por causa daquilo que você me deu, eu cometi vários erros. Porém, é um entendimento, é uma linha teológica, e outras pessoas podem pensar de outra maneira também. Mas o fato é que ele sabia o que ele deveria fazer e não fez. Segundo o entendimento teológico, Adão escolheu comer. Eva foi enganada. É diferente da escolha do erro. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Isaías tem um texto que ele fala sobre que o meu povo tem a tendência de se desviar, a sensação que da natureza pecaminosa do homem. Nós somos
atraídos para cometer erros, embora que isso seja da natureza carnal e pecaminosa que habita em nós, nós temos um auxiliador que fala assim, ó, não toque, não olhe, não manuseie, que é o Espírito Santo. Amém? E o pior é que quando ainda, quem aqui já recebeu Jesus na sua vida? Amém? Antes mesmo de você levantar a sua mão ou abrir a sua boca e dizer que confessa Cristo como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo já estava agindo em você. E quando você confessou, ele entrou dentro de você e começou a trabalhar de uma maneira mais eficaz, embora não signifique que você não vai pecar, mas vai pecar menos. Somos tentados de todas as formas, de todas as maneiras. Jesus foi tentado, sim ou não? E o problema não é ser tentado, o problema é ceder à tentação, porque ceder é quando você escolhe cometer o erro. Há quem diga que tem gente que erra por acidente. Davi, por exemplo, há um salmo dele que ele pede para Deus perdão de pecados que são conscientes, de coisas que são muito visíveis, mas ele chega ao ponto de dizer, até aquilo que eu não sei que é pecado. Como, por exemplo, Jesus fala uma parábola, ele diz assim, se o teu irmão pecar contra você, vai até ele e peça perdão. Jesus, ele usa uma expressão cultural que significa, de ir até ele e pedir perdão, significa, você não sabe o quanto você contribuiu para que ele pecasse contra você. Você entende isso? E quando nós começamos a olhar para essa natureza, esse envolvimento, as coisas parecem ser, sim, de fato, dessa maneira muito sutil. E a sutileza do inimigo na nossa vida tem feito com que a frieza espiritual, o comodismo, muitas vezes isso interfere até no nosso culto. Interfere na liturgia, embora o culto seja racional, ele não deixa de ser espiritual. O fato dele ser carnal não significa que você vai entender ou interpretar as coisas de maneira carnal. A Bíblia diz que nós vamos ver a diferença. Nós vamos ver a diferença. E qual é a diferença, queridos, que nós temos para esse mundo aí fora? Eu me lembro de uma época, no final dos anos 80, ser cristão significava, quando você ia pedir emprego, alguém que tinha caráter. Hoje você fala, tem algum burburinho, alguma confusão. Eles dizem assim, só podia ser crente. É assim ou não é, queridos? Por quê? Por quê? Quando Pedro, equivocadamente, é perguntado por Jesus, tu me amas, Pedro, mais do que a estes? No seu entendimento e também na sua ignorância, ele pensava que amava. Eu não sei se você já leu na Bíblia, mas se você parar um pouco e estudar, você vai descobrir uma coisa: você só ama Deus porque Ele colocou isso dentro de você. Porque de pronto nós não amaríamos ao Senhor. Nós precisamos dele para amá-lo. Você entende? E quando Pedro é perguntado, tu me amas? E ele usa uma expressão ali do hebraico. Tu me amas com amor sacrificial, porque o texto, uma palavra está escrito, ágape, agapau, é a forma talvez mais correta. Você me ama com amor sacrificial? E Pedro responde, sim, eu gosto muito de você. Mas aí a sua versão está escrita assim, você me ama? Sim, eu te amo. A indução ao erro, eu estudei na faculdade, existe uma lógica de indução ao erro na área da tecnologia. Se, por exemplo, você já ouviu algum show de mágica, algum mágico fazendo mágica assim, na verdade ele vai usar o ponto cego. Eu me lembro uma vez que eu estava numa cidade e o cara estava fazendo um negócio, ele pegou uma carta, abriu um monte de carta assim e pediu, escolhe uma carta. Aí o cara escolheu, ele pegou, botou embaixo do baralho, e como eu estava de frente e o rapaz do lado, ele falou assim, foi essa carta aqui que você escolheu, só que o cara não viu, que ele pegou, lambeu a carta e colou na testa dele, e o cara estava olhando para cá.
Ele foi induzido ao erro. Cadê a sua carta? A sua carta está aqui? Não, não está aqui. Você viu o tirano? Não, como que a carta não está aqui? Ele pegou assim com a outra mão e botou assim, ó, aqui está a sua carta, do outro lado. O cara não viu, foi só uma ilusão de ótica. Mas ele foi induzido ao erro. Amém? Você conseguiu entender aqui até aqui? No mundo espiritual, Satanás tem agido dessa forma na vida de muito crente. Tem agido dessa forma. Por quê? Nós não conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos. E quando o mal, o erro, o pecado aparece, nós ainda escolhemos, porque ninguém peca porque foi imposto sobre si pecar. Você entende isso? E quando o pecado vem, o Espírito Santo, ele mexe com você. Eu não sei, mesmo quando eu estava desviado, eu falei ontem lá no podcast, mesmo quando eu estava desviado, dentro da igreja, era uma dracma perdida, eu ia fazer as coisas erradas, pastor. Eu sentia um pavor, um temor dentro de mim, e eu, com a minha boca fechada, eu orava, falava com Deus assim: não me deixe morrer agora, porque eu sei que se eu morrer eu vou para o inferno, porque eu sabia que era errado. Eu sabia que era errado, mas ia lá e fazia, porque existiam gatilhos na minha vida. E o gatilho que eu tinha na minha vida, um dos principais era: você não pode fazer isso porque você é crente. E dava uma revolta dentro de mim. E esses gatilhos, por quê? Porque eu me sentia, numa época da minha juventude, da minha adolescência, eu me sentia rejeitado. Porque eu era crente, nós fomos morar numa cidade que não tinha igreja. Rejeição para tudo que é lado, no comércio, na escola, na rua, as pessoas atravessavam a rua para não passar perto da gente. Isso me revoltou. E eu comecei a me tornar uma pessoa muito irada, muito brabo. Eu me lembro uma vez, eu vou contar aqui, eu já reprovei três vezes na 5ª série. E não é porque eu não sabia, não é porque eu era desprovido de inteligência, não. Eu era preguiçoso, mala. Eu me lembro a última vez que eu reprovei na 5ª série, foi por causa da Fernanda. Foi num final de ano. Eu fiquei de recuperação numa matéria. Eu já tinha reprovado 2 vezes. E quando eu estava fazendo a prova, eu ouvi uma gritaria do lado de fora da igreja, da escola. E alguém gritou assim, me chamou pelo meu apelido era Brasília. E diz assim: Brasília, fulano está batendo na sua irmã. Nela. Eu fiquei endemoniado, levantei e falei para a professora: eu preciso ajudar minha irmã. E ela disse: tu não pode sair. Eu peguei a prova e rasguei na frente dela e deu briga. E eu reprovei. Mas gatilhos que eu tinha na minha vida fizeram com que eu tivesse 3 anos perdido da minha vida fazendo a mesma matéria. Não foi por causa da Fernanda. Ela foi só a ferramenta, o meio. Fui lá para defender. O rapaz tinha dado um tapa no rosto dela. Briguei com aquele rapaz, quebrei o queixo dele na porrada. Eu não estava com Jesus direito. Mas enfim. Mas preste bem atenção, queridos. Fala para o seu irmão, se pergunte para essa pessoa que está do seu lado assim: quais são os seus gatilhos? Aleluia. Os casais aqui, meu Jesus. O marido, muitas vezes, você vê um homem mudo, calado, silêncio, total. O que foi, meu irmão? Está tudo bem? Está tudo bem, tudo na paz. A minha esposa, ela está vivendo um período bem difícil, hormonal para ela, porque ela entrou já há algum tempo na menopausa. E tem dias que eu não sei se é ela, se é o Jiraya. E é complicado. Eu falo: oi, tudo bem? Aí o silêncio. Aí daqui a meia hora, tu não vai perguntar como que eu tô? É complicado. Sim ou não? Só que a mentalidade do erro, ela trabalha na nossa vida de uma forma tão sutil que faz com que o principal objetivo do inimigo na minha e na sua vida é tirar a sua paz.
Foi falado aqui, e é uma pergunta que eu ia fazer, e o Jonathan já fez para você. Você consegue deitar na sua cama e dormir em paz? Como Davi dizia no Salmo, em paz eu me deito e em paz eu descanso. Houve um momento na vida de Davi, que se fosse nos nossos dias, seria uma loucura. Hoje a gente sabe que Ucrânia, Rússia, Israel, Irã, está tendo lá tiro, porrada e bomba, sim ou não? Davi, numa das várias batalhas, o inimigo já estava cercado a cidade. E foram vários dias de batalha. E Davi pegou uma hora e ele disse assim: eu cansei, eu preciso descansar um pouco. Ele falou para os seus soldados, seu general, mantém firme, porque o Senhor já nos entregou nas mãos dos inimigos, só é uma questão de tempo. Aí os soldados ficaram firmes e ele falou: eu vou ali, eu morava bem ali pertinho do palácio, vou tomar um banho, tomar um café, vou dormir um pouco, vou descansar. Foi quando ele declara esse salmo: porque em paz eu me deito e em paz eu descanso. Você conseguiria fazer isso? A guerra acontecendo na porta da sua casa, fechar os seus olhos e descansar. Apenas aquele que confia, aquele apenas que entrega a sua vida nas mãos do Senhor consegue fazer isso. Houve uma época na minha vida que eu fazia umas loucuras, e uma vez um obreiro quis me bater na igreja, ficou bravo comigo. Meu filho Davi, ele era pequeno, devia ter 1 ano, 2, não me lembro exatamente. E eu me lembro um dia que eu estava fazendo um jejum pela equipe do louvor, e o Senhor falou comigo assim: coloca no teu jejum o teu filho, que eu vou dar livramento. Falou bem assim. E o meu foco voltou mais para orar por ele. Eu não sabia o que ia acontecer, que se o Senhor tivesse falado para mim, eu tinha colocado ele dentro de um cofre, dentro de uma redoma, alguma coisa assim. E passou um tempo, e uma semana depois a gente estava no culto, e no final do culto ele tinha caído uma chuva, e na porta da igreja tinha uma calçada, assim, uns degraus lá na frente, tinha um degrauzinho dessa altura assim para entrar na igreja. E ele correu para o lado de fora, e a Fabiana disse assim: volta aqui porque está tudo molhado. E ele voltou correndo e escorregou naquela água. E quando ele escorregou, ele estava ainda comendo uma bolacha, e ele caiu e bateu com as costas no chão. E levantou torto, porque ele se afogou, começou a levantar torto e caiu e desmaiou. E ele bateu a boca naquele degrau. Foi uma loucura. A língua dele travou e voltou para dentro, assim, ele ficou uns 8 minutos assim, apagado, ele estava roxo. Todo mundo sacudinho, de cabeça para baixo, assim. E sabe o que eu fiz naquela hora? Embora eu não pudesse chegar perto, porque um monte de gente, minha mãe, não sei se a Fernanda foi, eu sei que a Fábio e minha mãe pegaram o menino. Mas eu estava olhando de perto e levantei as mãos e eu fiz assim: glórias a Deus, obrigado Jesus. E o obreiro ficou me olhando e disse assim: tu é louco? Me pegou pela minha camisa e sacudiu: pega o teu filho e corre para o hospital, seu filho está morrendo e você está glorificando a Deus. Eu nem dei bola, velho. Minha mãe conseguiu enfiar o dedo por trás dos dentes, puxou a língua, desafogou aquela bolacha que estava entalada na boca dele, ele quebrou todos os dentes, a gengiva e tudo ali, e fomos para o hospital e está tudo certo. Ele passou o processo dele lá, mas o meu coração estava em paz. Por quê? Você faria isso, meu irmão, se teu filho sofresse uma coisa dessa? Você fica desesperado. Porque a natureza carnal que nós temos, o instinto de sobrevivência, nos impele, nos empurra para isso. Mas preste bem atenção, queridos. Uma vida plena no Espírito, ela traz frutos. Fala comigo: frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? O amor. Amém? E a Bíblia diz lá que a primeira coisa que o amor gera dentro de nós é o quê? Paz, alegria, mansidão. São atributos que sem o Espírito de Deus na tua vida você não consegue. Aí eu me pergunto: o Espírito de Deus está dentro de você? Sim, amém? A Bíblia me dá garantia disso. Mas por que você não tem paz? É porque você não frutifica, é porque você não dá liberdade para o Espírito trabalhar na sua vida. Tem uma igreja lá em Bento Gonçalves, a Catedral dos Milagres, e quando a gente chega lá, o Caio e o Jonathan já foram lá comigo, é uma loucura, porque o culto, quando termina,
A galera o povo está esperando o culto acabar para entrar no mover, porque eles falam assim, dá liberdade, vaso. Dá liberdade e o negócio vai assim 2, 3, 4 horas da manhã. E ninguém sai de lá enquanto não está transbordando, enquanto que a mente não está transformada, enquanto que não está curado. Mas o problema, sabe o que é? Ainda assim, cheios do Espírito. Há uma diferença de ter o Espírito. Quando a Bíblia me diz que quando o Espírito entrou em você, isso não significa que você foi batizado, porque batismo é imersão. O Espírito entrou em você, mas batismo é quando você entra nele. É quando você tem uma imersão no Espírito. E a gente olha para dentro da igreja, tem muita gente que tem o Espírito, mas não é batizado ainda. Não teve uma imersão, não consegue frutificar. Não consegue viver a plenitude do que o Espírito tem para proporcionar para a sua vida. Que tudo, olha, a melhor coisa que Deus pôde fazer por nós no Novo Testamento é liberar o Espírito Santo dentro. Amém, glória a Deus. Vamos pecar menos, mas não é só para isso que o Espírito serve. Te ajudar para você não pecar, não. É para você frutificar, porque o fruto do Espírito é a melhor ferramenta de Deus para tratar e trabalhar o seu caráter. O seu caráter não é transformado, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, porque não ouve e não dá lugar para o Espírito falar e agir na sua vida. Aí de vez em quando a gente é movido pelo Espírito. Amém, aleluia. Sim, Deus usa até a mula. Aleluia. Mas isso não significa que você tem uma vida plena no Espírito. A Bíblia fala que nós somos aqui, nós lemos aqui, nós fomos justificados mediante a fé. E por causa da justificação mediante a fé, porque eu creio, porque você crê, eu tenho paz com quem? Ele não está dizendo com o mundo, não está dizendo consigo mesmo ou somente com o seu próximo. Ele está dizendo, você tem paz com quem? Deus. E quando você não ouve Deus, quando você não quer dar lugar para Deus agir, logo você fica de mal, você fica bravo, você fica irritado, você fica tentando rebater contra Deus. E Paulo diz assim, duro é recalcitrar contra o Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? E quando eu não tenho paz com Deus, queridos, eu não tenho paz comigo mesmo. Você sabe que quando você lê toda a história de Jó, todos os capítulos, você vai ver uma mensagem. Tem um momento lá, se não me engano, no capítulo 14 ou 15. Jó está numa praça pregando, falando de um Deus que ele só ouvia falar. Alguém contou para ele, ele creu e estava continuando, porque ele ainda não tinha experiências sobrenaturais com Deus. Mas sabe qual que era o principal tópico da mensagem de Paulo, ou de Jó? Ele falava assim, tenha paz com o seu Deus. Como que é ter paz com Deus? Primeiro é entender quem Ele é. E quando você entender quem Ele é, você vai usufruir da paternidade. Mas a paternidade só vem sobre você quando você entende a sua identidade. Eu te pergunto, Deus te salvou para você continuar sofrendo? Ele te resgatou, morreu numa cruz para você continuar sentindo dores? Sim ou não? Não. Então por que ainda você sofre? Porque ainda estamos vivos na carnalidade. Queremos viver as coisas da terra. Você já viu? Você já foi no necrotério, meu irmão? Você já viu morto reclamando? Já viu? Quem está vivo na carne vai reclamar. E não vai parar de reclamar. Porque tem necessidades pessoais. Tem necessidades egocêntricas. Mas para quem morreu para si mesmo, não reclama. Ele só vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Faz o que você quiser, onde você quiser, como o Senhor desejar. Vai ter 1000 caindo da sua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não vai ser atingido. Mas a gente tem vivido, a gente vê muitas vezes o crente vivendo o Salmo 91 ao contrário. 10.000 estão sendo abençoados na minha esquerda, na minha direita tem 1.000 e eu não sou abençoado. Aí começa aquele conflito. Deus não está vendo, Deus não está me ouvindo.
Deus não está agindo, não está fazendo. Quem aqui já questionou Deus assim? Não tenha medo. Quem aqui já questionou Deus assim? Vai faltar dedos, vai faltar mãos e pés. A gente questiona. E isso é da natureza humana. Mas chegar ao ponto de dizer como Paulo disse, olha um homem, eu falei ontem aqui que nós pregamos muito da vida de Cristo, top, aleluia, é maravilhoso, mas a gente esquece de pregar e de viver o morrer. Porque enquanto que você estiver vivo para você mesmo, querido, você vai tentar, a sua carne vai te induzir e vai te impulsionar e te pressionar a viver as coisas da vida. Isso não é um privilégio só de pastores, embora eu tenha cuidado ao longo desses anos. O ano passado, queridos, eu cuidei de, olha só, escuta o que eu vou falar, revitalização de pastores, não foi de igreja. 89 pastores. 89 entre eles pastoras, enfim. 89 pastores que não conseguiam colocar a cabeça no travesseiro para dormir. Estavam querendo entregar o ministério. Estavam querendo fechar a igreja. Compartilhei ontem, não sei se foi com o Caio, com o João, estou lá na minha cidade esse ano aqui, 5 igrejas fecharam. 5 igrejas fecharam. Se uma igreja hoje fechar no Valparaíso, talvez você nem saiba. Olha só o que a gente acabou de ouvir. Não, você não vai saber que fechou, porque não vai fazer falta. Você entende isso? Não vai fazer falta porque talvez seja uma igreja irrelevante no mundo espiritual. Mas também, se ela não era relevante no mundo espiritual, muito menos na terra. Não tem como. Sabe, queridos, o ano passado eu fiz esse projeto e trabalhamos ali incansavelmente. E eu entendo que se eu consigo resgatar um líder, resgatar um pastor, uma pastora, eu consigo resgatar uma igreja. Amém? Precisa haver equilíbrio. Amém? Mas enquanto você tiver cativeiros na sua alma, você vai ter reservas com Deus. Quando Pedro é perguntado, você me ama? Ele pensava que amava. Eu gosto desse movimento que você está fazendo. Eu acho legal. Eu acho legal a estrutura. Só que Pedro, todos nós sabemos que Pedro tinha outros planos com o ministério de Jesus. Passou 3 anos ali com uma espada na cintura. E o interesse dele é que Jesus viesse como um libertador. Sim, a Bíblia diz que ele viria como um libertador. Olha só a mentalidade do erro. Jesus veio como libertador, sim ou não? A figura de Moisés é isso. Mas não era da maneira como que Pedro queria. Como que o povo esperava. Como que os judeus esperavam. O que o judeu esperava? Que chegasse um homem rico, de uma família real, sentado num cavalo branco, entrando lá com o seu exército em Israel e expulsando os romanos. A mentalidade do erro. Isso tem muitas vezes acontece com quem lê a Bíblia, com quem vem para o culto e não oferece culto. Tem muito a ver com quem traz a sua oferta. Tem muito a ver com quem entende que é a oferta para Deus. Abraão, Deus falou para ele assim, ontem a gente falou aqui, e eu ainda tenho mistérios aí, mas Deus falou para ele assim, me dá o Isaac, me dá o teu Isaac. E ele obedeceu, porque era uma marca do coração, do caráter de Abraão. Ele era fiel, ele ouvia e obedecia, mas o caminho todo, o coração do pai temia. Deus providenciava para si o cordeiro. Ali você vai ver pela primeira vez Jeová Jiré. Amém? Todo crente usa esse texto, essa história, esse momento da vida de Abraão, num entendimento errado. Quando você vai ver no final da história, Deus proveu o cordeiro, amém? Mas o Senhor falou para ele assim, eu só queria te mostrar onde é que estava o seu coração. A gente pega a parte poética e esquece do princípio pelo qual Deus queria tratar na vida de Abraão. Chegou um momento na vida de Abraão, talvez que o coração dele poderia estar dividido.
entre Deus, porque antes do filho o coração dele era todo voltado para Deus. Agora tem um filho, dividiu. Por isso que para Abraão custou muito. Você entende? Deixa eu te perguntar uma coisa, preste bem atenção. Se Deus pediu Isaac para você, você daria? Sim ou não? Porque muita gente tem a mentalidade assim, como Abraão, quando a gente fala de Isaac, a gente lembra de provisão, sim ou não? A gente lembra que Abraão clamou o tempo todo para que Deus providenciasse o cordeiro. Amém? Mas quando Deus fala para você, me dá o teu Isaac, qual é a mentalidade? A primeira coisa que vem na sua mente: eu vou dar para Deus, porque eu sei que Deus vai me dar de volta. E se Deus aceitar o sacrifício, se Deus aceitar o Isaac e não te der nada, fala comigo, aleluia. Quando você não tem paz com Deus, você se ofende com Ele. Porque Ele pediu uma coisa muito importante para você e você não gostou. Você não quis dar, você não quis negociar. Você tentou oferecer outra coisa. Mas chega um momento onde que Deus mostra como que está o teu coração. Eu vou te falar assim, muitas vezes eu tive vergonha de mim mesmo, diante de Deus. Teve uma missão que eu fui para a Amazonas, minha irmã já estava junto. Nós fomos para um lugar que foi assim, terrível demais, aqueles 4 dias assim, eu queria, se tivesse um barquinho que voltasse para Manaus, eu dava um jeito de ir embora. A gente encontrou uma realidade de abuso sexual de crianças, foi terrível. E foi no ano 2016, a Fábio estava grávida da Lívia, aquilo me ofendeu muito. Me ofendeu demais. E nós chegamos no último dia de missão, numa comunidade onde morava o gerente que aliciava todas as crianças. Ele chegava para a mãe e dava 20, 30 reais e a mãe entregava uma criança. 3, 4 anos de idade, eram as crianças dali para cima. Para entrar no barco e ficar 2, 3 dias com outras pessoas, com outros homens. Só de ouvir isso já dá náuseas. Sim ou não? É terrível. Mas no último dia de missão, o pastor João Wilson, já falecido, falou assim para a gente: hoje nós estamos na comunidade onde que mora o cidadão que faz essas coisas aí. E quando terminou a reunião, depois de manhã, eu falei assim, pastor, eu não quero ir. Eu era líder de uma equipe de evangelismo, meu pai de outra. Eu falei assim, eu não quero ir, eu quero ficar aqui no barco, vou lá para a cozinha, se pode me castigar, quiser me deixar trancado dentro do camarote lá, para mim também não tem problema. Mas ele, por que, pastor? Eu falei assim, porque eu não quero me encontrar com aquele cidadão. Minha alma estava machucada, eu me ofendi com a dor daquelas crianças. Aí o pastor João Wilson olhou para mim e disse assim, pastor, eu esperei tanto tempo para que a sua equipe chegasse aqui, porque eu sei que Deus usa vocês, eu sei que Deus vai usar você, pastor, vai. Eu falei, não, pastor, eu tô ferido, eu falei para ele, tá machucado aqui. Aí ele falou assim para mim, então fica lá na porta do barco, lá na ponta do barco, que quem vier para ser atendido, que era um barco hospital, você ora pelas pessoas. Aí eu falei, então tá bom. Eu pensei comigo, olha só o Pedro, esse cara não é louco de vir aqui. E fui lá para a ponta do barco. Quando deu umas 11h30 mais ou menos, meu pai retornou com a equipe. E aí vinha chegando um barquinho assim, ancorando na margem do rio. Meu pai disse assim para mim, antes de subir no barco, pega o violão e vem aqui comigo. Aí eu falei assim, não, pega o violão e vem aqui comigo. Eu peguei o violão e fui com ele. E aí a gente chegou naquele barquinho. Tinha uma família, um pai, uma mãe, um rapaz de 17 anos, casado com uma menina de 12, grávida do 2º filho. Aí quando a gente pediu licença, entramos no barco e pedimos para falar do evangelho, pregar. A gente fez um mini culto ali em 15 minutos. Cantei os louvores, e os louvores, olha só, os louvores eu ministrei para mim mesmo. Sabe quando você quer cantar uma canção para você mesmo se curar? Eu estava cantando para ministrar no meu coração, porque eu estava pesado. Eu estava sofrendo com aquela situação toda. Aquilo começou a mexer com a minha mente, tirou a minha paz. E a mãe daquele rapaz desceu para ser atendida no barco, e alguém embaixo estava fazendo a manutenção, arrumando o motor do barco. Era um barco, tinha um segundo andar, coisa embaixo. E meu pai levou uma palavra. E quando terminou a palavra, meu pai fez o apelo.
Quando meu pai fez o apelo, eu fiquei muito feliz. Ganhamos mais uma alma para Jesus. Aquele rapaz pegou a esposa, a menina de 12 anos, fez ela ajoelhar. O menininho de 1 aninho, assim, ajoelhado, com a mãozinha assim. E eu sentado na borda do barco, tocando violão e aleluia. Fiquei feliz da vida. Quando terminamos que fazer o apelo, saiu o pai debaixo do barco. E meu pai fez o apelo para ele também. E ele disse, meu pai disse assim para ele: eu sei que você estava ouvindo a mensagem. Jesus me disse que você ouviu. Eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida também. E aquele homem pegou e disse assim: pastor, eu tenho muitos problemas. Eu não sei se eu consigo fazer isso agora. As pessoas não vão entender. Eu tenho muito problema aqui nesse lugar. Eu tenho uma casa aqui nessa comunidade, mas eu tenho que morar aqui porque eu tenho brigas. Meu pai só disse uma palavra, uma frasezinha. Diz assim, ó: a Bíblia diz, venha como estás. Aquele homem começou a chorar, se ajoelhou e entregou a vida para Jesus. Eu fiquei muito feliz. E quando levantamos e estamos saindo, antes de chegar no barranco assim, tinha aquelas pontezinhas, né? Pastor João Wilson, um americano com aquelas lentes, umas câmeras desse tamanho assim. O pastor João Wilson via: glória a Deus, aleluia. Ele era baixinho assim, ó. Glória a Deus. E aí quando ele chegou perto da gente, ele veio e deu um abraço no meu pai, me deu um abraço. Ele: glória a Deus, eu sabia que Deus ia usar vocês. E eu fui irônico e sarcástico com ele. Eu falei assim: olha, pastor, se Deus usa a mula, por que não usaria a gente que é pastor? Aí o pastor falou aquela frase que eu não gostei de ter ouvido, não queria ter ouvido. Ele disse: você sabe quem que é aquele lá? Aí eu olhei para ele e falei: não, pastor, não me diga isso. É aquele lá, é o dito cujo. Ele falou o nome do rapaz. Gente, eu voltei para o barco, não almocei, me tranquei, chorei uma tarde inteira, com vergonha de Deus, porque só quem sabia disso era eu, meu pai e o pastor João. Eu chorei de vergonha, porque eu fui induzido pela minha carnalidade de julgar alguém que não merecia perdão, de alguém que não merecia ir para o céu. E facilmente a gente faz isso, facilmente. Se tivesse alguém aqui no culto que na hora do louvor desse uns pulos, uns gritos, uns glória a Deus, cantasse mais alto do que a caixa de som, não sabe a letra, mas só está cantando vogal. A, E, I, O, U. O que você faria? Você ia se desconcentrar em primeiro lugar. Você não conseguiria adorar. É porque a gente não está acostumado com quem é livre e liberto na presença de Deus. Nós não estamos acostumados com quem verdadeiramente se derrama na presença do Senhor. A gente não está acostumado com quem é diferente da gente, que tem um relacionamento, uma intimidade diferente da gente. Se chegar alguém aqui e se ajoelhar e começar a orar, no meio da mensagem, lá na Catedral dos Milagres, as mulheres intercessoras ficam o culto inteiro com a mão assim, ó, orando. Você fala: misericórdia, deve ter colado aqui assim alguma coisa para a mão não cair. Mas elas estão lá. Se ficar alguém, sabe, fazendo um fundo musical, teve lugares que eu fui ministrar, o pastor disse assim: não quero fundo musical. Amém, glória a Deus. Tem lugares que eu já fui que as pessoas se preocupavam com o horário, se o culto estava sendo demorado. As pessoas ficavam olhando para o relógio o tempo todo. Eu sinto saudade, sabe do quê? Quando alguém no meio da igreja se levantava e dizia: heresia! Porque eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, e alguém estava pregando uma heresia. Hoje você não sabe se alguém pregou uma heresia para você. Quantas heresias você ouviu, mas não fez nada? Deixou passar batido, deixou com que as pessoas que estivessem ao seu redor, à sua volta, fossem para casa enganados, acreditando em fábulas, como Paulo fala, acreditando em coisas que não é o reino. Pedro pensava que estava fazendo a coisa certa. A mentalidade do erro opera de uma forma exagerada na igreja brasileira, e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Depois que carregam uma culpa durante tantos anos de coisas que talvez nem foi você que fez, alguém fez contra você.
A pessoa já morreu e você ainda carrega, porque fulano fez tal coisa para mim, falou tal coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma ovelha ou você é uma mula? Que isso, pastor? Você está ofendendo? Não, eu estou falando bem sério. Você já viu a ovelha carregando fardo, peso? Sim ou não? A ovelha ela fica livre, solta no pasto, no campo sabe, no aprisco do pastor. Ela não tem medo ali. Mas a mula, dentro de uma igreja, ela carrega fardos incansavelmente até morrer. E ainda é capaz de fazer aquilo que ela não deveria e nem foi chamada para fazer. Deus chamou ela para pregar lá fora, ela quer o púlpito, quer pregar aqui dentro. Deus chamou ela para estar aqui dentro, mas ela quer estar lá fora. Deus chamou ele ou ela para ser pastor, e ela quer ser missionário. Deus chamou ela para ser profeta, não, hoje está na moda ser apóstolo. Aliás, ser apóstolo já é o de menos, pode ser pai apóstolo ou Eva. Tem pessoas que estão buscando cargos, títulos, lugares, posturas, sabe, dentro da igreja. Eu não sei, mas a minha Bíblia diz que Deus não deu o púlpito para ninguém, Deus deu altar, e quem tem um altar não precisa de púlpito. E nós estamos buscando as coisas da terra. A liturgia do nosso culto, na maioria das vezes, é pagão. Por que pagão? A começar pelo horário. A gente combina com o céu, nós vamos começar o culto 8 horas, 7 horas, sei lá, 9 horas. E a gente sai de casa esse horário para ir cultuar o Senhor. Os anjos de Deus já estão aqui te esperando. A gente não tem mais reverência. A igreja brasileira está vivendo uma febre. E febre não é uma doença em si, mas é um sintoma de que algo está errado no corpo. E ao invés de nós darmos a cura, nós estamos trazendo remédio, que não vai tratar a raiz do problema. Por quê? Porque a gente tem a mania, nós líderes, eu me incluo com isso, porque também eu tenho uma responsabilidade de trazer o coração de Deus. Deus não está revoltado e nem irado com você, mas Deus está querendo trazer você de volta para o coração dele. Então eu tenho um compromisso com a verdade. Dói muito para mim, porque para falar o que eu estou falando para você, eu já fui muito moído por esta palavra. E sabe o que me revolta muitas vezes num culto? Que a gente fica aqui 2, 3 horas. E quando Deus vem, pergunta para o seu mãe, o que você faria quando Deus viesse no culto? Tem uma canção que diz, né? O que dizer, o que fazer quando Ele vem. E sabe o que a igreja brasileira faz no culto quando Ele vem? 5 minutos depois a gente despede a igreja, vão em paz, Deus abençoe, amanhã segunda-feira você tem que trabalhar. A gente soa, se escabela, se estribucha, jejua quase até morrer, e quando Ele vem, você está preocupado com o horário de ir embora. Sabe que é mais certo que um endemoniado, um gadareno, que passou a vida inteira, segundo o pai dele, sofrendo, amarrado em correntes, que os demônios lançavam ele no fogo, diz a palavra, lançavam ele na água, para ele morrer. Qual era o maior desejo quando aquele rapaz ficou liberto? Qual foi o maior desejo dele? Me deixe andar contigo, nunca mais eu quero te largar. Aí Jesus fala para ele, não. Fala comigo, aleluia. A igreja brasileira não está preparada para o não de Deus. Se ofende. Se ofende. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E seus planos, e se Deus frustrar os seus planos hoje, sabe por que Deus faz essas coisas? Oséias diz que Ele faz a ferida, mas é Ele quem cura. Faça-se essa pergunta, por que Deus vai te ferir? Em primeiro lugar, Ele é soberano, e a Bíblia diz que aprove, Deus se agradou, aprove ao Senhor moê-lo. Ele está falando do seu próprio filho. Se Deus se agradou de moê-lo, por que Ele não faria isso comigo e com você? Porque nós estamos acostumados com o evangelho, querido,
egocêntrico, onde que você é o centro. Nós estamos acostumados com um evangelho que diz que você é o centro da vontade do coração de Deus. E eu só me lembro da canção do Judas, e os céus então choram. A mentalidade do erro faz com que a gente viva uma vida totalmente voltada para as coisas da terra. Porque se Deus te chamar hoje, dizer, larga tudo e me segue, vai para o lugar onde que eu quero te enviar, você vai dizer assim, Rio Grande do Sul não, Jesus. Como eu falei, estou lá pela 3ª vez. As 2 vezes que eu voltei, eu falei, Deus, nunca mais no Rio Grande do Sul. E estou lá. E sabe qual é o problema? E por obediência você vai, como eu falei ontem. Você diz sim por fora, mas por dentro você está dizendo não. Mas quando você chega lá, você não consegue amar aquele lugar onde Deus te colocou. Você não consegue amar aquelas pessoas que dão trabalho. Você não consegue servir ao Senhor com alegria, porque não é do seu jeito. Você vem com uma mentalidade, na minha igreja era assim, aqui tem que ser desse jeito. Não, se era para ser daquele jeito, Deus te deixava lá. A gente vem com muitas manias, e eu falava sobre isso ontem com o Jonathan. A gente vem de escolas diferentes do Evangelho, a gente recebeu o Evangelho de várias formas, de várias maneiras, na multiforma, sim, mas no que diz respeito à vida, a vida por meio do Evangelho, segundo pesquisas, é provável que quem não se converteu há mais de 35 anos atrás não saibam o que é o Evangelho de verdade. Não sabe o que é igreja, não sabe o que é culto. Você já ouviu falar do Ministério de Todos os Santos? O que é o Ministério de Todos os Santos, pastor? O Ministério de Todos os Santos é o propósito pelo qual a igreja do Senhor está estabelecida na terra. É essa igreja que diz lá em Apocalipse que ela saiu vencendo para vencer. É esta igreja que Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Que igreja é essa? É a igreja que entendeu o ID. Esse é o ministério de toda a igreja. ID. Todos nós temos esse ministério. E para esta igreja, para a edificação desse corpo, Deus deu ministérios. Deus deu para esta igreja pastores, mestres, e hoje a gente vê tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E você está satisfeito, você não faz nada. É mais fácil você não ir para a igreja. Porque se a igreja está toda errada, eu não vou. Mas vocês estarem, ser a igreja, é totalmente diferente. A mentalidade do erro faz com que a gente julgue. Mas a mentalidade do erro, ela vai apagar da sua mente o propósito pelo qual Deus te colocou lá. Para você frutificar e responder ao ID. Você entendeu isso, queridos? Nós estamos vivendo, não é um evangelho distorcido, não é um evangelho diluído, mas nós estamos vivendo o nosso eu, o nosso egocentrismo, por causa de uma mentalidade. Muitas vezes a vergonha, a compreensão social. Quem é que já foi pego em flagrante num erro? Eu me lembro uma vez, essa história é bem popular na nossa família. Não tem nada. Você acha errado comer um bolo? Sim ou não? É errado comer bolo na sua casa? Mas olha, imagina a cena. A gente estava depois de umas festas, não sei se foi final de ano, Natal, sei lá, tinha um monte de doce na geladeira. Aí acordamos alguém acordou de noite para ir no banheiro, tomar água, alguma coisa, quando ligou a luz assim, vi alguém ajoelhado na frente da geladeira com a porta aberta e os dedão lá no bolo assim. Não fui eu, tá? Mas aconteceu na minha casa. Ô, Léo, coitado do Léo, inocente. Tu viu só, Léo? Era o meu pai. Mas pensa numa briga que deu, cara. A gente consegue fazer uma tempestade num copo d'água. A gente consegue transformar uma ideia num problemão
Sabe? Quantas pessoas aqui já causaram problema para você e você nem sabia, de repente você está no meio de uma confusão, te colocaram lá, sabe? Fizeram um vídeo aí, meu aí da IA aí outro dia aí, rapaz, coisa mais esquisita, né? Eu falo, aleluia, queima ele, Jesus. A vergonha social quando a gente é pego em flagrante. O que as pessoas vão dizer de mim? É mais importante o que eu fiz? Ou é mais importante você confessar? Dificilmente você vai para o seu pastor e confessar o teu pecado. Sim ou não? E a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Por que a gente não confessa? Essa resposta você sabe na ponta da língua. Porque a outra pessoa vai julgar, porque eu não posso confiar em fulano, o que vão dizer de mim. Nós estamos mais preocupados com o que vão falar de nós, com o status, do que os céus pensam da gente. E pior, quando alguém cai, ao invés de nós estendermos as mãos para ajudar a se levantar, a gente vai lá e joga a última pá de terra. Aqui jaz. Quando você não tem paz, eu quero encerrar aqui, nós vamos orar. Quando você não tem paz, sabe o que você tem? Medo. Você não faz a obra de Deus como Deus te pediu, porque você tem medo. Você não entrega o que Deus te pediu, porque você tem medo. Você não vai para a igreja porque você tem medo. Você não quer ser igreja porque você tem medo de se ferir, de entregar o seu coração para alguém que vai te ferir. Só te fere aquela pessoa que você entregou o seu coração. Mas aí você entregou o teu coração para a pessoa errada. Ou você deveria entregar o seu coração para Deus, porque Ele jamais vai te ferir, jamais vai te machucar, mesmo que Ele venha te corrigir. Mesmo que Ele venha te corrigir, Ele jamais. O medo funciona como um ativador, como eu falei, gatilhos, para que eu não erre ou seja flagrado. Quem tem medo de pecar? Mas não deveríamos. Nós deveríamos ter temor, sim, mas ainda vai acontecer. Você sabe que amanhã você vai pecar? Em pensamentos, atitudes, palavras. Você não sabe, mas Jesus já perdoou. Aí você tem medo. Eu não vou porque uma vez me feriram. Eu não vou falar para o fulano porque uma vez eu fui evangelizar e dei um folheto, o cara pegou assim, eu não quero esse Deus. Eu não vou fazer a vontade do Senhor porque o inimigo vai se levantar. Os macumbeiros vão fazer macumba na porta da minha casa. O diabo vai vir puxar meu pé. Eu falei ontem aqui que o diabo falou para mim num sonho que não podia me matar, mas que eu nunca mais ia cantar. Eu acordei, orei, repreendi. É claro que eu acordei daquele jeito, né? Ele pegou as mãos no meu pescoço. Mas depois eu comecei a rir. Eu falei assim, diabo, tu é burro mesmo, cara. Tu acha que é aquele jumento lá, aquela mula de balão, só pode. Porque o diabo serve aos propósitos de Deus. Se você não pode me matar, é porque você sabe que eu estou na mão dele. E eu descansei, fiquei em paz. E para o seu entendimento, ô chifrudo, eu não canto para você, eu não canto para as pessoas, eu canto para o Senhor. E se Ele quiser me parar, tu ri porque não foi com você, né? Aleluia. Gatilhos. O que é que faz com que você chore? O que é que faz com que você se feche? É o medo da punição? É o medo da consequência? Tem gente que não quer pecar e está certo em não querer pecar, mas
tem medo de pecar por causa da consequência. Pelo contrário, deveria ter temor de não pecar, para não ofender ou entristecer o coração de Deus. Aí eu concordo. Mas não ter medo da consequência. Davi, ele falava assim: Senhor, eu prefiro cair na mão do Deus vivo do que cair na mão dos meus inimigos. O povo não merece sofrer pelos meus pecados. Então, Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor tem graça nessa tarde. O Senhor tem misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura. Você sabe o que é a misericórdia, queridos? É Deus não me dar o que eu mereço, pelas consequências das minhas escolhas, pelos meus erros, a minha mentalidade, sabe? Imagine se Deus não tivesse misericórdia, queridos, aonde que nós estamos? A palavra diz que se não fosse misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Eu peço para Deus todos os dias misericórdia, e em temor, espero que eu não fique pecando o tempo todo, eu não vivo uma vida de pecado, mas eu sei que vai ter um momento que você vai dar um deslize, e pela misericórdia do Senhor, eu sei que Ele vai me perdoar, e eu não peço para Deus tirar a consequência, eu peço para Ele me fortalecer, para vencer as consequências. E a graça? A graça é quando Deus dá para mim e para você aquilo que nós não merecemos. E nós estamos vivendo, como diz os teólogos, a dispensação, o tempo da atuação da graça de Deus. Deus está nos dando aquilo que nós não merecemos, e a gente não usufrui da maneira que deveríamos. A gente não consegue mudar a mentalidade. Aí eu termino dizendo, quando Paulo fala lá que nós devemos nos esforçar para a transformação, a metanoia. A transformação não é mudança só de pensamento, não é só mudança de atitudes, é permitir que o Espírito Santo governe a sua vida. Transformação é transfigurar, é mudar de forma, a maneira de pensar. Porque quando nós pensamos, logo nós agimos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente dele, e não segundo o padrão da terra. Experimente dele o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. É por isso que você não tem paz, você não se esforça. Ah, pastor, Jesus já fez tudo por mim, Ele fez todo o sacrifício. Sim. No que diz respeito à salvação, sim. No que diz respeito àquilo que você não pode, não consegue fazer, porque é impossível e é só no sobrenatural, mas aquilo que está ao teu alcance. E se o apóstolo Paulo diz que esse esforço é meu e é seu, significa que você pode mudar o teu pensamento. É uma escolha, é uma decisão. Talvez tenha gente que diga assim: pastor, eu não consigo parar de pecar. Eu sei que é difícil, são tantas cadeias espirituais e emocionais que você possa ter, mas nós temos um auxiliador, queridos. Nós temos alguém que trabalha em nosso favor 24 horas. E é por isso que eu quero dizer para você que você não pode se entregar, você não pode simplesmente ficar prostrado, como alguém um dia me disse assim: ah, pastor, sabe como é? A carne é fraca. Eu falei para ele assim: então agora o pecado é vitamina para você se fortalecer. Para de pecar. Fala para o seu irmão assim: pare, por favor. Pare, por favor, de pecar. Porque tudo que nós estamos vivendo de coisas ruins, a Bíblia que me diz, tá, queridos? São consequências. São consequências. Se coloque em pé. Mude a maneira de você pensar. Mude a maneira de você entender o que é culto, o que é reino, o que é ser igreja, o que é palavra de Deus de fato. Conheça a palavra. Você está sofrendo, você está perecendo, porque já ouviu e recebeu tanta heresia que você já está tão anestesiado e você não sabe mais o que é sã doutrina, o que é evangelho de verdade. Então, queridos,
Conheça a palavra de Deus. Não tem como você dizer que serve a Deus, que ama a Deus e não conhecer a palavra. Porque se você não conhece a palavra, logo a tua fé ela é inconstante ou superficial. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe? É por isso que Jesus amaldiçoou 3 cidades. Porque lá ele não encontrou fé. Ele não pôde fazer muitos milagres porque ele não encontrou fé. E olha o que a Bíblia diz em Apocalipse. Que na vinda do Filho do Homem, será que ele vai encontrar o quê? Será que ele vai poder encontrar o quê? Ele vai encontrar fé. Hoje nós estamos falando de paz, nós estamos falando de fé. São os princípios, os rudimentos da palavra de Deus. Mas chega uma hora, como diz aquele meme, chega uma hora que a hora chega. Que você precisa tomar uma postura, um posicionamento. Sabe, quando eu estou lá em casa, eu vou tomar meu banho, eu passo na frente do espelho e antes de sair do banheiro, eu dou uma olhada de volta para mim mesmo e falo assim, cara de pau, se converte, seu cabra. Miserável pecador. É diferente como algumas pessoas que olham para si mesmo e até cantam assim, eu sou perfeito em tudo que faço. Eu sou digno de tudo. As igrejas estão cheias de gente assim. Que vão sair para essas portas hoje. Pessoas que receberam a boa semente. Todos nós recebemos igualmente. Amém? Sim ou não? Mas vai fazer a diferença na vida daquele que veio preparado, com o coração preparado. Coração limpo, despojado. Sem amarras. Mas pastor, eu faço o que então? Entrega, renuncia. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ele diz, lança o teu fardo sobre mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ele traz o último ensinamento, ele fala escancaradamente para todos nós, dizendo assim, para de ser orgulhoso e aprenda comigo, que sou manso e humilde. Venha até o Senhor e entrega, renuncie todos os dias se for necessário. Tem momentos na minha vida que às vezes eu me sinto um pouco insensível para algumas coisas. Sabe o que eu falo? Deus, me leva para um lugar onde eu consiga encontrar o teu coração e que o Senhor me dê lágrimas. E quando eu faço isso porque eu sei que Deus tem o seu jeito de fazer. Sabe o que o Senhor faz? Ele me leva a assistir algumas coisas. Eu assisto o filme da Cabana, eu assisto o filme lá do Quarto de Guerra, eu assisto o filme A Forja, aquele outro filme que tem do Eu Só Posso Imaginar. Meu Deus! E assim, ó, não é 3, 4 vezes. Eu já assisti aquele filme Eu Só Posso Imaginar umas 40 vezes. O da Cabana, umas 50. Eu sei de qual salteado, eu estou que nem o Will Smith no filme lá, que sabia a fala lá do Shrek já. Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que é onde o Senhor me pega. E tem lugares que o Senhor quer te levar hoje. Deus sabe aonde pegar o teu coração. Tem lugares que se você não pedir para Deus te levar, queridos, você só vai ficar de longe olhando a multidão sendo alcançada. Mas você não corre atrás. Sabe? É melhor assim você passar por esse processo de uma maneira ou de outra, porque afinal de contas você precisa ser liberto, você precisa ser livre da dor, amém? Mas tem 2 formas de acontecer isso. Uma no secreto e outra no público. E ser curado publicamente é como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não deveria estar onde ela estava. E ela correu risco de morte. Ela foi exposta diante de toda uma multidão. Mas ela foi curada. Amém? Se você não buscar no secreto, Deus vai te curar no meio da multidão. Vai expor você. Você entende isso? O que é melhor? Aí pro outro lado tem uma menina de 12 anos. Quantos anos aquela mulher do fluxo de sangue ficou doente? 12 anos, é interessante. Aí Jesus entra e falou assim, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Porque aquela mulher representa uma igreja
mais madura, que deveria ser mais madura, mas não se arrepende no secreto. Deus teve que expor as feridas. Deus teve que expor para que ela fosse curada. Mas uma igreja que acabou de nascer, aquele que acabou de como Nicodemos foi convidado, uma proposta maravilhosa. Eu acho que é a melhor proposta que a gente poderia receber na vida. Vamos nascer de novo, todos os dias, Nicodemos, da água do Espírito. Aí Jesus entra num quartinho, apenas com o pai, com a mãe, os discípulos, e ele libera uma palavra: Talita cumi. Acorda, menina. No secreto. Você está esperando que Deus te cure no secreto, no silêncio da sua alma. Na noite, quando você deita a cabeça no travesseiro e fica lá caramelando coisas e falando com Deus e tentando ficar revoltado com Deus, tentando pedir para que Deus tenha misericórdia e não te mate, ao invés de chegar: Senhor, eu me rendo, eu me esvazio, eu estou aqui, faça o que o Senhor quiser. Esse é o chamado que Deus tem para nós hoje, nessa tarde. Amém. Você precisa ter paz. E Jesus veio para dar isso. Feche os seus olhos. Senhor, eu sei que nessa tarde aqui, Pai, o Senhor escolheu a cada um a dedo. Ninguém está aqui, Senhor, sem ter sido movido pelo Teu Espírito. E eu sei, Pai, que o Senhor está alcançando corações e a mente dos Teus filhos nessa tarde. Que haja, Senhor, esse alinhamento e a mentalidade seja transformada e renovada pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos viver a boa parte, Pai, que é perfeita, agradável, é bom. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, voltarmos ao princípio de tudo. Onde que, Senhor, não medimos esforços para estarmos contigo. Unicamente, exclusivamente como Tu é, assim como aquela mulher que entrou na Tua presença, Senhor, no meio dos fariseus, apenas, Senhor, meu Deus, meu Pai, para entregar. Ela não foi para pedir, ela não pediu nada, ela só entregou lágrimas, um coração rendido, enxugou com seus cabelos as suas lágrimas. Que esta igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai, este povo, Senhor, possa ter esse entendimento, que nós somos, Pai, que nós somos, Senhor, meu Deus, meu Pai, alcançados pela Tua graça e Tua misericórdia todos os dias. Apenas não conseguimos ver, porque nós estamos tão presos, Senhor, nas nossas emoções, nas coisas da terra, e nós estamos preocupados com o que os outros estão dizendo, fazendo, falando ali. Ah, Jesus, tenha misericórdia de nós. Cantamos aqui, Pai, porque Tu és o Deus que remove montanhas, Tu és o Deus que cura o enfermo, Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Por isso, Pai, este milagre nós clamamos nesta tarde. O nosso corpo pode estar curado, Senhor, mas a nossa alma, Senhor, meu Deus, meu Pai, precisa também de cura. Em nome de Jesus. Aquela pessoa, Pai, que hoje está aqui, que não consegue perdoar por causa de amarras, cadeias do passado, Senhor. Que o Senhor traga o convencimento ao coração. É o Teu Espírito, Senhor, que leva a mente cativa à obediência da palavra. E que ela possa, Senhor, entender que ela pode perdoar porque ela foi perdoada. E não porque somos obrigados a perdoar, Senhor. O Senhor, ninguém te obrigou a perdoar a cada um de nós. Mas por isso, Pai, nesta tarde, a nossa mente, os nossos pensamentos sejam conduzidos, guiados, controlados, Pai, pela Tua palavra. A ponto, Senhor, meu Deus, meu Pai, como falamos aqui ontem, haja o que houver, o Senhor continua sendo Deus, porque eu tenho paz no coração. O mundo não vai entender, porque o mundo não recebeu, Senhor, mas nós vamos usufruir da paz que transcende todo entendimento. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, receba agora, Senhor, os fardos que estão sendo depositados diante da cruz, Pai. E que o Senhor coloque sobre cada um de nós o Teu fardo e o Teu jugo, que é leve e é suave.
Que o nosso entendimento, Senhor, é a Tua Palavra, e a Tua Palavra não é difícil, porque nós temos o auxílio do Espírito. Leva-nos, Senhor, a este lugar de entendimento, em nome de Jesus. Amém. Tome teu lugar. Amém. Pode sentar.